Eu tenho algo para compartilhar com a igreja, é algo que Deus tem queimado no meu coração por esses dias e eu oro para que seja útil, amém? Para cada um de nós que está aqui. Por favor, abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 12. Evangelho de Mateus, capítulo 3, perdão, verso 13. Eu estava sem óculos, eu não enxerguei. Verso 13. Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, esse é o meu Filho amado, que me dá alegria. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Irmãos, Deus me deu a graça de poder andar pelo corpo de Cristo. Eu e minha esposa, a gente faz isso há mais ou menos uns 14 ou 15 anos, de forma integral. E eu amo muito isso que o Senhor fez, porque Ele me deu a oportunidade de ver o que Ele está fazendo na igreja como um todo. Por muito tempo as pessoas conseguiam até dizer, olha, a igreja no sul é assim, a igreja no norte é assim, a igreja no nordeste é de tal forma, a igreja no centro-oeste, enfim. E realmente o aspecto cultural pesava muito sobre a identidade da igreja. Eu acho que é um sinal dos nossos tempos, a informação correndo de tal forma, a globalização, enfim, você tem informações em tempo real sobre qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo. Hoje em dia a gente pode andar pela igreja e perceber que ela está tomando uma forma. Não interessa mais onde ela esteja. O louvor que a igreja canta, ele é praticamente o mesmo em todo lugar. E eu vejo isso com bons olhos, amém? A gente tem sempre a escolha de olhar para uma situação e achar coisa ruim e achar coisa boa. Não sou triunfalista, eu também gosto dos meus amigos mais azedos. Eu tenho muitos amigos azedos, sabe aqueles que, cara... E eu acho que numa construção é fundamental você ter gente que encontra... Cara, tem um erro aqui nesse fundamento e a gente precisa consertar isso para que a construção inteira não se comprometa. Eu amo meus amigos azedos, mas eu sou aquela parte que fica, vamos lá, meu irmão. Está ficando bonito, sabe? E assim, como somos um time, não significa que porque o meu discurso é de um jeito e dos meus amigos, desses meus amigos em questão é outro, não fazemos parte da mesma equipe. Não, muito pelo contrário, exatamente por sermos diferentes, eu preciso de gente diferente de mim, porque se for todo mundo igual a mim, a gente fica torto, amém? A gente vai pender só para o lado que é o meu forte. Enfim, eu tenho olhos positivos sobre a igreja, sobre aquilo que Deus está fazendo através da sua igreja na nação brasileira. Eu conversava com o irmão Mateus, que foi me buscar no aeroporto agora, e a gente conversando a respeito de ministério, e eu perguntei o que você faz fora da igreja. Ele falou, poxa, eu estou cursando direito. Eu falei, cara, está aí o teu chamado. Sabe, a igreja abriu a mente para o fato de que obra de Deus não é simplesmente aqui dentro. Por muito tempo, obra de Deus é dentro da igreja, você é um obreiro na casa do Senhor. Meu irmão, quantos sabem que a partir do dia que Jesus entrou na sua vida, não tem mais nada secular em você? Acabou a vida secular. No dia que Jesus entrou em você, tudo em você é um ministério de Jesus em você. Então aproveite cada oportunidade que você tem de entrar nas esferas da sociedade, porque a obra de Deus acontece onde ela precisa acontecer. Amém? Ser crente aqui dentro é fácil. Aqui a gente sabe o evangeliquez de cor. Amém? O evangeliquez do lado de fora, ele não funciona. Minha esposa, por exemplo, a gente estava em Sorriso, no Mato Grosso, agora. Desculpa vocês aí de cima, acabei de perceber que vocês estão aí. Tudo bom? E minha esposa ia pregar na praça. E ela nunca tinha pregado, quer dizer, ela já tinha pregado algumas vezes na praça. Acho que ela tinha esquecido que ela já tinha pregado na praça. Ela estava, meu Deus, o que é que eu vou falar na praça? Porque é uma linguagem diferente. Você tem que falar a língua que se fala do lado de fora. E ela disse que foi fantástico, foi uma experiência maravilhosa ela se lembrar que ela consegue falar a língua que se fala do lado de fora. Amém? O nosso papel, muitas vezes, a gente acha que é só ensinar a Bíblia para as pessoas, mas, na verdade, o nosso papel é mostrar Deus através da palavra dele.
Amém? Existe a palavra de Deus, existe o Deus da palavra. Então assim, que a gente use a palavra de Deus para mostrar o Deus da palavra para as pessoas. Eu tenho visto que o papel da igreja do lado de fora está tomando uma dimensão, pelo menos na nossa nação, extremamente relevante e ímpar na história. Eu não me recordo, nos meus 46 anos de vida, de ter visto a igreja de Jesus ser tão decisiva, tão participativa, tão importante, tão relevante como tem sido nos nossos dias. E eu vejo isso com bons olhos, amém? Sabe, eu não preciso nem voltar muito tempo atrás. Eu creio que tem irmãos aqui dentro que são jovens há mais tempo, amém? Entendem? Jovens há mais tempo, que viveram tempos onde ser crente não era fácil, onde você era tratado como um ET, onde você, enfim, era um número muito pequeno de cristãos da linha evangélica, protestante, na nação brasileira. Eram vistos com maus olhos. E de repente, o evangelho foi se proliferando e foi alcançando toda a esfera da sociedade, foi alcançando todas as classes sociais, foi alcançando todas as regiões. E agora você encontra cristãos em todo lugar. E o mais bonito disso, a igreja agora acordou para o lado de fora. Isso tudo é muito bonito, mas ao mesmo tempo tem os seus perigos. Por quê? Porque, não vou te dizer sempre, eu não gosto de generalizar, mas numa grande maioria das vezes, aquele que foi oprimido por muito tempo, quando recebe poder, ele tem a tendência de oprimir de volta. Você vê isso em governos de nações extremamente pobres, quando alguém que foi muito oprimido recebe poder, ele oprime de volta porque ele não sabe fazer outra coisa a não ser oprimir. Ele não sonhava em simplesmente em ver a justiça se aplicando a todos. Ele sonhava em um dia sair do lugar de ser o oprimido. E ele só conhece um lugar, ou ele é o oprimido ou ele é o opressor. Então, a gente corre o sério risco de, vindo dessa natureza pequena que era a igreja brasileira, da gente correr o risco de, ao ser empoderado por Deus, a gente não saber o que fazer com esse poder e acabar desonrando o nome do Senhor. Irmãos, o nosso Deus é humilde. Você sabia disso? O nosso Senhor é humilde. A forma como Ele veio, não veio com escândalo, não veio com estardalhaço. Jesus, o Filho de Deus, nasceu numa manjedoura. Sabe, eu paro para pensar no que o Senhor pensa quando Ele vê alguém recebendo do seu poder e oprimindo o próximo, ou oprimindo os que estão ao redor. Eu creio que não foi para isso que Ele nos chamou, amém? A autoridade não é para você exercer sobre outros, é para você exercer em favor de outros. E eu percebo que esse texto que a gente leu, ele carrega alguns elementos a respeito de um personagem fantástico, que se chama Espírito Santo de Deus. A pessoa do Espírito Santo de Deus, amém? Nós vemos aqui, esse texto que a gente leu, é o momento em que, finalmente, João Batista encontra a razão da sua vida. Sabe esse negócio que a gente diz, Jesus, tu és a razão da minha vida? Aquele dia era a razão da vida de João Batista. Todo o preparo dele, tudo o que aconteceu com ele, culminava para esse momento em que ele deveria anunciar para Israel quem é o Messias. Ele mesmo dizia, aquele que me enviou a batizar, me disse, aquele sobre quem você vê o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o Messias. Muita gente pergunta por que João Batista estava batizando. Está aí uma resposta bem simples. João Batista estava batizando porque a missão dele era ficar batizando até que um dia ele visse o Espírito Santo descer e permanecer sobre o Messias. Então o papel dele era apontar para todo mundo. A gente está vendo aqui o maior profeta nascido de mulher, segundo as palavras do próprio Jesus, e Deus encarnado no mesmo cenário, um encontrando o outro. E eu acho isso fantástico porque há uma discussão entre eles. João Batista queria ser batizado por Jesus, mas Jesus veio ser batizado por ele. Você consegue ver isso em Deus? Deus vindo para ser batizado por um homem. Eu acho que isso é demais para a minha cabeça.
Se eu estivesse no lugar de João Batista, eu acho que eu endoidava também. Como assim eu vou batizar Deus para remissão de pecados? É muito para a minha cabeça. Sabe o que eu começo a perceber aqui? Que houve a natureza da humildade de ambos. Foi o que causou essa breve discussão. Não, me batiza. Não, você me batiza. Não, você me batiza. Não, você me batiza. Comigo não está, comigo não está, comigo não está. E eu começo a perceber que essa é uma peculiaridade a respeito de onde o Espírito Santo vem e de onde ele permanece. Sabe, desde o começo da Bíblia, desde o primeiro verso da Bíblia, o Espírito Santo está lá, o Espírito de Deus está lá. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Sabe, é um cenário de grande expectativa. Você concorda comigo que algo está para acontecer? Amém? Deus, Criador dos céus e da terra, está ali. A terra está ali, sem forma e vazia, e fala de um lugar onde o Espírito Santo estava. Ele estava sobre a face do abismo, ele estava sobre aquelas trevas. Ele está pronto para descer. Mas mais do que isso, o Espírito Santo está pronto para agir, a terra está pronta para receber. Porque é um cenário sem forma e vazio. Essa terra sabe que não sabe de nada, ela sabe que ela não é nada, ela não tem nada para oferecer, nada acontece se Deus não fizer alguma coisa. Ou seja, é um cenário de total humildade naquele ambiente. Tipo, não há nada se o Senhor não vier. Não acontece nada se o Senhor não vier. E assim, às vezes o texto é tão veloz, eu oro por um dia. Eu sei que é impossível, mas eu posso orar à vontade. Amém? Por um dia que tem uma Bíblia com tom de voz. Sabe aquela Bíblia com tom de voz? Eu sei que é impossível porque ninguém vai acertar o tom exato da voz, o volume. E nesse caso eu quero falar do volume, porque quando Deus disse, haja luz, eu duvido que foi, haja luz. Quem ouviu a sua voz e registrou no Antigo Testamento diz que é como voz de muitas águas, é como voz de trovão. Irmão, você tem ideia da potência da voz do Criador? Trazendo vida, trazendo luz. Você tem ideia da dimensão? Vamos chapar um pouquinho na grandeza de Deus, porque toda vez que você para pensar na grandeza de Deus, o temor vem sobre você e o seu coração fica diferente. Ele é grande, Ele é santo, amém? Você consegue imaginar? Por exemplo, esses dias eu estava numa quiroprata, estava me dando um jeito nas costas. E meu irmão, aquela quiroprata tem o dom de fazer você dormir. E estava bom aquele negócio, mexendo na minha coluna. Eu falei, meu Deus, que alívio, que coisa boa. Quando eu vi, eu estava sonhando. Daqui a pouco ela simplesmente triscou no outro lado das minhas costas. Eu tomei um susto. Aquele mínimo toque me assustou de uma maneira incrível. Sabe quando... Quem já deu susto nos outros, quem já tomou susto, às vezes precisa de um grande barulho, de uma grande cena para te dar um susto. Mas às vezes o pior susto é aquele que você está no silêncio e alguém fala, oi? Sabe, tipo, meu Deus, você quase me mata do coração. Quando eu quero dar susto na minha sogra, por exemplo, eu chego bem perto dela e falo, oi. Aquilo é a pior tortura. Eu só estou falando isso, quebrando esse gelo, para tentar te fazer visualizar um ambiente onde não há nada, não há som algum, porque não há nada, não há vida, não há nada, nada se move, não tem som algum, e de repente, o som da voz do Criador rompe o silêncio, rompe com as trevas, rompe com a ausência de vida. Eu acho que foi um estrondo radical, algo que veio e está ecoando até hoje, amém? É quando ouvidos são destampados, enfim, tudo veio à tona. Você percebe que nesse cenário, algo radical aconteceu, amém? Algo extremamente radical aconteceu. Eu quero chamar a tua atenção te falando uma frase que eu ouvi uma vez do pastor Ademar de Campos. Quantos conhecem o pastor Ademar de Campos? Um grande homem de Deus que nós temos na nossa nação, uma ótima referência. Ele disse, eu não conheço crente humilde. Ele disse, eu conheço crente que já foi humilhado. Porque a humildade é fruto da humilhação. Meu irmão, se você parar para pensar que isso tem tudo a ver, humildade verdadeira como sendo fruto de uma humilhação, você percebe que se tornar humilde
não é você simplesmente fingir que você é humilde. Algo realmente te joga no chão. Algo faz com que você se renda. Sabe aquele cara do colégio que batia em todo mundo, que era o cara no colégio, folgado pra caramba, e de repente ele leva um couro de alguém mais velho do que ele? Você percebe como é que ele fica no outro dia? Oi, cara, tudo bem? Fica humilde, porque quem foi humilhado é humilde. Sabe, quando Deus vem, a presença dele vai te jogar no chão. Amém? Tudo que puder ser abalado, será abalado. Amém? Você crê nisso? Que tudo que pode ser abalado, vai ser abalado quando ele vem. Todas as vezes isso aconteceu. Ou seja, meu irmão, eu te aconselho a não esperar que algo dobre o teu joelho para baixo. Você dobra ele antes. Você se joga no chão. Meu pastor sempre disse, se Deus não me jogar no chão, eu me jogo. Porque isso fala de você reconhecer a presença dele. Se, por exemplo, eu falar para você, deixa eu orar por você, a nossa posição natural, universal de receber oração é: você abaixa a cabeça, você estende suas mãos como quem vai receber alguma coisa, porque isso fala de humildade, está recebendo algo que vem do alto sobre você. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele está procurando um lugar para pousar. E esse lugar não é soberbo. Esse lugar não está de nariz empinado. Esse lugar não tem arrogância. Esse lugar tem total dependência. Vamos falar um pouquinho de João Batista. O seu pai se chamava Zacarias, era um sacerdote no templo. Sua mãe se chamava Isabel. A Bíblia diz que ambos eram irrepreensíveis na lei do Senhor. E eram avançados em dias. Você entende o que significa avançados em dias? Amém? Jovens há muito tempo. Eram jovens há muito tempo. E para piorar, Isabel era estéril. Sabe, hoje em dia, a gente falar de uma mulher estéril, você, ok. Tenta imaginar na cultura judaica, onde na lei do Senhor, lá no comecinho da Bíblia, Deus disse que não haveria estéril no meio do seu povo. Ou seja, ser estéril naquele tempo era uma grande vergonha para uma mulher. Ela não tinha filhos e eles eram avançados em dias. Ou seja, você concorda comigo que é impossível uma criança, de uma forma natural, uma criança aparecer ali? Só que um belo dia seu pai está servindo no templo, Zacarias está servindo no templo, e o anjo aparece para ele, e o anjo tem uma boa notícia. Você vai ter um filho, e o seu filho vai ser grande diante do Senhor. Ele vai trazer o coração do meu povo de volta para mim. E o anjo diz para ele, e ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Amém? João Batista não fez nada para merecer o Espírito Santo. Estava profetizado sobre a vida dele que ele já nasceria cheio do Espírito Santo de Deus. Para resumir uma longa história, Isabel se encontrou grávida. E quando ela estava lá pelo 5º mês de gravidez, o mesmo anjo aparece para uma adolescente, que é praticamente o oposto. Uma irmã avançada em dias, super experiente, irrepreensível diante do Senhor, casada. Agora o mesmo anjo está aparecendo para uma menina, uma adolescente que ainda está desposada, ou seja, está noiva de um homem chamado José. E esse anjo aparece para ela e diz: agraciada, você vai gerar um filho para Deus. Olha o que Maria diz para o anjo: mas como será isso, Senhor, se eu nunca tive relação com homem algum? Cara, eu acho que ela acabou de ser aprovada. É como se o anjo olhasse para o céu e falasse: Senhor, é essa mesmo. Sabe, tipo assim, você vai gerar um filho para Deus. E ela não disse: sou eu mesmo, é isso aí, pode vir. Não, ela disse: como será isso? Eu não sei. Olha, Deus está procurando gente assim, gente que sabe que não sabe. Porque aí pode depender completamente dele. Ou seja, não vai atrapalhar os planos dele. Pode receber, porque esse é o lugar certo para que venha o poder de Deus. Ela sabe que ela não sabe, ela é completamente dependente do Senhor. Então o anjo diz para ela: o poder do Altíssimo descerá sobre ti, o Espírito Santo vai te cobrir. Então você vai gerar um filho para Deus. Então ela: seja segundo a vontade do meu Deus, eu sou serva dele. O Espírito Santo a cobriu e ela se achou grávida de Jesus. Mas o anjo não terminou por aí, porque o anjo disse: aquela sua parenta Isabel, aquela que diziam ser estéril, ela já está grávida, no 5º mês de gravidez.
porque para Deus não há nada impossível. Sabe, você já parou para pensar que se o anjo falou de Isabel numa conversa tão importante, ele tá mostrando a Isabel, tipo, ei, vá lá, Isabel. Ou seja, elas estão grávidas do mesmo propósito. E agora Maria vai visitar Isabel. O que eu acho lindo é isso, Isabel já estava grávida de João Batista, mas ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Na hora que Maria disse, oi Isabel, na saudação de Maria, Isabel foi cheia do Espírito Santo. E a criança saltou no seu ventre. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Uma mulher experiente, irrepreensível diante do Senhor, está recebendo o Espírito Santo pelo oi de uma adolescente. Isso fala de humildade, de você poder receber algo de alguém que está abaixo de você. Você está percebendo como é que é a dinâmica do Senhor? João Batista já nasceu cheio do Espírito Santo de Deus. E a unção da mensagem dele era absurda. E a mensagem é bem simples. A primeira mensagem é essa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu não sei se você percebe, mas para você se arrepender, você precisa ser humilde. Porque você precisa reconhecer que você está errado. Amém? Sabe aquele atributo seu não tão bonito, que se alguém te chamasse daquilo na rua, você brigava? Pois é, para você se arrepender, você tem que se chamar por aquele nome. E reconhecer, eu sou isso mesmo, Senhor. Eu preciso mudar, eu preciso de Ti, sozinho eu não consigo. João Batista está pregando essa mensagem. Só que as pessoas foram perguntar para ele, quem é você? Ele falou, eu não sou Cristo. Já começa dizendo, eu não sou. Cara, esse cara é demais, amém? Eu não sou Cristo. Você é Elias? Não sou. Você é o profeta? Não sou. Pelo amor de Deus, fala quem você é. A gente precisa levar essa notícia para quem nos enviou. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João Batista diz, eu batizo vocês com água, mas vem um depois de mim, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele já está no meio de vocês e vocês não o conhecem. Você está percebendo uma coisa bem interessante? Que o Espírito Santo procura um lugar onde há humildade para pousar, e Ele mantém esse lugar humilde quando Ele vem. Amém? Que é praticamente impossível, é incompatível alguém receber o Espírito Santo e se tornar soberbo. Porque o Espírito Santo vem sobre os humildes e os mantém humildes. Ou seja, o grande profeta João Batista, a bola da vez, o cara sobre Israel, depois de 400 anos finalmente tem um profeta, e esse é dos bons, é o maior nascido de mulher. Ele está dizendo, vem um depois de mim, já está por aí, e é muito maior do que eu. E a missão dele é falar desse que está vindo. Um belo dia ele está batizando e de repente vem Jesus para ser batizado. Só que Jesus não chegou de cavalo branco, Jesus não desceu numa nuvem, Jesus não veio, ei, dá licença, abre alas porque Jesus está chegando. Não, Jesus estava na fila, esperando a vez dele. Meu Deus, esse é o nosso Senhor. Ele vem para ser batizado por um homem. João Batista discerniu, esse é aquele de quem eu estava falando, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e agora você entende a crise de João Batista, como é que eu vou batizar Deus? Eu é que preciso ser batizado por ti. João Batista está reconhecendo a grandeza do Messias, e Jesus está dizendo, meu irmão, nos convém cumprir a justiça, tem um protocolo no céu, por favor, não estraga a programação, amém, querido? Eu é que preciso... João Batista então consentiu em batizar Jesus. E agora você percebe Deus se colocando na mão de um homem para ser batizado. E de repente os céus abriram e lá vem o Espírito Santo descendo sobre Cristo. A gente sempre atribui a descida do Espírito Santo ao fogo, ao Pentecostes, ao poder, à gritaria, a barulho. Mas você percebe que o Espírito Santo veio sobre Jesus na forma de uma pomba. E não tem nada mais manso do que isso. Não tem nada mais inofensivo do que uma pomba. Ou seja, é a mansidão vindo sobre o manso para mantê-lo manso. Você percebe que isso vai acompanhar cada evento do Espírito Santo vindo sobre alguém ou sobre algum lugar. Ele está procurando um lugar onde ele possa descer. Eu amo, por exemplo, a passagem quando Saulo, que está todo arrogante, meu Deus, aquele fariseu dos bons, o cara conhecedor das Escrituras,
odiava crente, achava que estava fazendo a obra de Deus, matando crente, prendendo crente. Está com cartas das sinagogas, ele está com autoridade para prender crente. Ele está indo para Damasco, de repente aparece um clarão no céu. Ele se prostra em terra e uma voz daquele clarão diz para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu acho fantástico o que acontece em sequência, porque Saulo então responde àquela voz. E a resposta dele, para mim, é chocante. Ele diz: quem és tu, Senhor? Vamos só mastigar isso um pouquinho para você perceber o que acabou de acontecer. Aquele jovem Saulo estudou Deus a vida inteira. Sabia mais de Deus do que qualquer um na sua geração. Discutia a respeito de Deus e ganhava todas. Ele está tendo pela primeira vez um encontro com Deus. Amém? O Deus que ele estudou agora está na frente dele e está falando com ele. E ele sabe que é Deus. Mas ele reconhece que não sabe quem Deus é. Quem és tu, Senhor? É Deus, mas eu reconheço que eu não sei quem Deus é. Cara, esse cara ficou humilde na hora. Você percebe que aquela arrogância toda era simplesmente uma falta de experiência com Deus. Porque quando Deus aparece, Ele te joga no chão, cara. Quando Deus aparece, toda a altivez será quebrada. Quando Deus aparece, não tem lugar para o eu. Aquele cara acaba de se jogar no chão e diz: quem és tu, Senhor? E o Senhor se apresenta: eu sou Jesus, a quem você persegue. Meu irmão, se eu sou Saulo, cortava o pescoço ali na hora. Meu Deus, olha, eu jurava que estava fazendo a vontade de Deus, eu estou perseguindo Deus. Quer dizer que eu sou o diabo, na verdade? Quer dizer que eu sou o cão? Mas Jesus acalma ele e fala: não, mas tudo bem. Continua seu caminho, entra na cidade. E lá vão te dizer o que você tem que fazer. Irmãos, vocês concordam comigo que Deus podia dizer para Saulo o que ele devia fazer? Amém? Senhor, dá a fita logo inteira. E o Senhor deu. Você vai entrar na cidade e vai ficar humilde. Até que alguém te diga o que fazer. Vai permanecer assim. Ele entrou na cidade cego. Eu imagino em choque, repensando toda a sua vida. Entrou num aposento e ficou lá por 3 dias sem comer nem beber, em oração. Nisso havia um discípulo na cidade chamado Ananias. E o Senhor aparece para Ananias e diz: Ananias, e Ananias diz: eis-me aqui, Senhor, estou pronto. A ordem é bem simples. Entra na rua chamada à direita, procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando. Na oração ele teve uma visão, na qual um homem chamado Ananias entrava e orava por ele, e ele recuperava a visão. Anotou? Simples assim. Você percebe como é que é Deus? Deus mostrou Ananias para Saulo antes de convencer Ananias aí. Tipo assim, tu vai. Amém? Eu não vou mandar um anjo lá só para falar: olha, irmão, Ananias não pôde vir, mas tem um outro discípulo muito bom que a gente está preparando, a gente está tentando convencer, porque afinal de contas tua história, né, todo mundo conhece. Olha que engraçado. Jesus deu essa direção para Ananias, ele disse: estou pronto para ir. Mas quando falou Saulo de Tarso, Ananias fala: Senhor, deixa eu te contar quem é esse homem. Tipo assim, o senhor não sabe direito da história. Ele é ruim, ele veio aqui para me matar. Ele está matando todo mundo. O senhor sabe que é esse? E Jesus diz: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. E eu amo quando Deus chama a gente de vaso. Amém? Oh, vaso, a paz do Senhor, vaso. Cara, Deus chama a gente de vaso. Sabe o que é isso? Ele pode se derramar. Um vaso escolhido. Ele pode se derramar. Ele é para mim um vaso escolhido. E ele vai levar o meu nome perante os reis, perante os gentios e os seus reis. E eu vou lhe mostrar o quanto ele deve padecer por amor do meu nome. Tipo Ananias, ele está humilde e ele vai continuar humilde. Ele vai sofrer por amor do meu nome. E Ananias vai, cara. Agora você percebe que tem uma coisa linda. Ananias, ele está correndo risco de vida. Porque é para Saulo que ele está indo. Ele está fugindo de Saulo e agora ele está indo de encontro a Saulo. E não é para matar Saulo, ele está indo para fazer Saulo que está morto. Porque Deus matou aquele Saulo dentro dele para fazer esse cara viver. Ananias vai.
E ele tem a oportunidade de acabar com a perseguição da igreja, mas ele recebeu uma ordem do Senhor: você vai ser uma bênção na vida dele, você vai orar por ele e abençoar ele. Você está percebendo que alguém que tem o Espírito Santo de Deus não oprime, nem que seja o seu opressor quando tiver a chance? É Davi, que o pastor Silas falou, que teve a chance de matar Saul por 2 vezes, mas é o ungido do Senhor, eu não posso fazer isso com ele. Você está percebendo que Ananias chega? Imagina, você é Saulo, você está cego, você teve uma visão muito doida. A primeira visão da sua vida foi com um homem chamado Ananias. Não conheço nenhum Ananias. Que orava e de repente a porta abre e você ouve o barulho da porta. Você pergunta: quem é? Irmão Saulo. Aquele Jesus que te apareceu no caminho me enviou. Eu sou o Ananias que ele te mostrou na visão. E eu vim aqui para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Você percebe que o Espírito Santo, Deus não mandou Ananias orar para ele ser cheio do Espírito Santo? Isso foi invenção de Ananias. Ele só falou: ora para ele recuperar a visão. E Ananias falou: é para você recuperar a visão e ser cheio do Espírito Santo. Eu creio que essa parte foi o Espírito Santo que ministrou. Tipo, é o Espírito Santo dizendo: eu estou doido para me derramar nele. E na mesma hora, quando ele orou, escamas caíram dos seus olhos. E ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, esse homem aguentou e aguentou até o fim. Ele foi preso para Roma. E ele podia, no seu discurso, ter se livrado das cadeias, mas ele entendeu que esse era o propósito da sua vida. Ele se manteve humilde até o fim. Meu irmão, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele vem para nos equipar em favor de outros. Você percebe que Jesus, depois que recebeu o Espírito Santo, ele não saiu bradando: eu sou Jesus, o Filho de Deus, olha aqui João Batista. Ele aponta para todo mundo dizendo que sou. Não, o Espírito Santo pega Jesus e esconde ele no deserto. E Jesus fica lá 40 dias e 40 noites, jejuando e orando, sozinho, sem companhia. Lá ele vence o diabo. E quando ele sai do deserto, sabe o que acontece? Ele volta para Galileia. E diz a Bíblia que ele, num sábado, entrou na sinagoga, que era o costume dele. E deram o rolo para ele ler, do profeta Isaías. E ele leu Isaías 61, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Agora, o engraçado que é isso: ele me ungiu para evangelizar os pobres, para abrir a vista aos cegos, para proclamar a libertação aos cativos, tirar os algemados das suas prisões, apregoar o ano aceitável do Senhor. Você percebe que o Espírito Santo de Deus vem sobre você para você servir aqueles que estão por baixo? E cara, como é que você serve quem está por baixo? Você se coloca abaixo dele. Meu irmão, se você sentar numa mesa onde Jesus deveria estar sentado e você não vê-lo, procure debaixo da mesa, que ele deve estar lavando o pé de alguém. Esse é o nosso Deus. Agora, é muito lindo ouvir isso, Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele não é nosso, ele é do Senhor. Ele continua sendo do Senhor. Amém? É o Espírito do Senhor em nós. E quando ele vem sobre mim, ele é meu? Não, ele ainda é do Senhor. Ou seja, o Espírito do Senhor vem sobre mim para fazer a vontade dele. E não para que eu tenha poder para fazer a minha vontade. Eu tremo nas pernas quando eu vejo gente com muita sede de poder, ainda que seja pelo poder de Deus. Porque pessoas que têm sede de poder muitas vezes se embriagam quando recebem. Irmãos, o Espírito Santo é coisa séria, mas ele é lindo. Amém? Ele é perfeito, ele é maravilhoso. E quando ele vier sobre nós, nós seremos isso que Jesus disse que nós já somos. Essa cidade edificada sobre um monte, impossível de se esconder. Amém? Essa igreja que o mundo inteiro olha para ela e dá graças pela vida dessa igreja. A gente cai na graça do povo todo. Sabe quando? Quando o Espírito Santo vier sobre nós, você entende que você não precisa defender Jesus quando estiverem atacando ele. Uma vez eu vi um pastor alemão chamado Reinhard Bonk. Tem um nome meio esquisito, mas é alemão o nome dele, né? Ele disse: você não precisa defender um leão. Você só abre a jaula. Ele se defende. Sabe, às vezes a gente se perde quando a gente fica com ódio daqueles que a gente deve servir. Eu preciso guardar o meu coração. Eu preciso guardar o meu coração. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre mim
é um Espírito do Deus que é amor. E o amor de Deus não tem limite para ele chegar. Sabe, eu tenho um pastor amigo, meu primo, lá em João Pessoa, e ele tem um trabalho dentro das prisões. Eu já tive com ele algum desses trabalhos. Presídio feminino, no masculino, lá de João Pessoa, ele instituiu o Rema, né, aquele ensino teológico do pessoal do Verbo da Vida, e eles têm esse ensino bíblico lá dentro. E sabe, eu também sou indignado com injustiça. Eu também fico indignado com violência, com criminalidade. Só que aí você cai para dentro daquele presídio, de repente eu encontro com irmãos meus ali dentro. E os caras já não são mais uns criminosos, eles estão pagando a pena deles, mas são irmãos meus. Gente que se arrependeu, gente que tem um sorriso no rosto, que me deu o melhor abraço do mundo, que cantou a plenos pulmões louvores a Deus e que está ali ansioso para ouvir a palavra de Deus, porque aquele é o momento que ele é livre naquela hora. Cara, eu deixo de lado as minhas mazelas, eu deixo de lado as minhas opiniões e eu sirvo meus irmãos, sabe por quê? Porque eles são amados do Senhor, cara. Eles são amados do Senhor. Sabe, é um grande desafio para nós. Afinal de contas, meu irmão, a nossa nação, há bem pouco tempo atrás, estava cantando sabor de mel pelos pulmões. Não estou querendo aqui atacar pedra em ninguém, mas é assustador você achar que quando Deus te colocar num lugar alto, é para você oprimir quem ficou embaixo. Me desculpa, não é para isso. O Espírito de Deus vem sobre você para te fazer o menor de todos. E se você quiser ser o maior, seja o menor. Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de servo como nós. Ou seja, ele se humilhou. E outra vez se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cara, Jesus desceu muito para vir como um de nós. E como se não bastasse, ele foi o lugar mais baixo da humanidade, que é sendo condenado como o pior de todos. O melhor de todos está morrendo como o pior de todos. Não bastasse isso, ele entregou o seu espírito a Deus e desceu até a morte e ao inferno. Ele foi no lugar mais baixo que podia. Ele se humilhou completamente. E por isso, repete comigo, e por isso, foi dado a ele um nome que é sobre todo nome que há. Todo nome que há. Ao qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Jesus não tem que impor o seu senhorio por ninguém, Ele é Senhor. Sabe, eu acho isso lindo a respeito de Deus. Deus é tão em paz quanto a sua identidade. Deixa eu tentar descrever dessa forma. Que Ele deixa a gente brincar de ser hominho. Sabe? Ser hominho, a gente... Quem já não leu a Bíblia? Não concordo com isso aqui que está escrito. Você não concorda. É como se Deus tivesse uma opinião. Como se Ele estivesse num debate com você. Né? Aí Deus tem uma opinião sobre um assunto. Querido, eu tenho opinião. Você tem opinião. Qualquer pessoa tem opinião. Eu estou dando minha opinião aqui agora, enquanto eu falo do Espírito Santo. É minha opinião, porque eu não sou Deus. É minha opinião. Agora, quando Deus fala sobre um assunto, Ele está dizendo que aquilo é. É simples assim, amém? Ou seja, você quer ter seu amor reconhecido no céu? Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, às vezes eu posso até nem ter entendido direito, mas foi Deus que falou, não precisa falar de novo. Você está entendendo? Quando para Jesus entrar na sua vida, você precisa se humilhar. E eu acho linda a forma como eu fui evangelizado. Eu era arrogante demais, meu irmão. Eu era criado no punk rock. Eu odiava qualquer coisa que se movia sobre a face da terra. Qualquer instituição, qualquer forma de autoridade eu rejeitava. Rejeitava a autoridade de pai, de mãe, de polícia, de presidente, de quem fosse. De pastor, então, pelo amor de Deus. E de repente, minha casa é invadida por aquelas irmãzinhas que eu desprezava, que não sabiam nada da minha cultura. Uma delas perguntava, meu filho, que música é essa que você faz? Eu quis falar, né? Falei, é hardcore, irmã. Ela, hein? Eu é hardcore.
Aí ela aparece outro dia falando, o meu filho me falou que ele gosta desse rabicote que você faz. Sabe, tipo assim, era outra cultura. Mas foi através dela que o poder de Deus entrou dentro da minha casa e me curou de uma enfermidade que estava me matando. Eu tive que receber o maior amor do mundo daqueles de quem eu desprezava. E agora eu precisei reconhecer que aquelas mulheres que eu achava que não sabiam de nada, sabiam muito mais do que eu sobre qualquer outro assunto, porque elas conheciam a Deus há muito mais tempo do que eu. Então eu colei nelas e elas viraram minhas mestras. Porque agora é uma receita muito boa. Você quer conhecer Jesus, anda com gente que já anda com Ele há mais tempo do que você. Cola em alguém que já anda mais tempo com Ele do que você. Se submete. Ouve. Aprende. Porque só sendo bom aprendiz você vai ter autoridade para ser um bom mestre um dia. Se você não senta para ouvir, você não pode se levantar para falar. Então, meu irmão, a dinâmica é bem simples e é sempre essa. É uma cultura de honra. Amém? É uma cultura de honra. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E olha, de toda a graça que Deus já nos deu, favor, bênçãos, misericórdia, o Espírito Santo. Como é que Deus dá do Espírito dele para a gente? Não é um Espírito série B. O Espírito que vem sobre as crianças não é o Espírito Santo Júnior. É o Espírito Santo, só tem ele. Aquele que pairava na face do abismo no começo da Bíblia, aquele que desceu sobre Jesus, que desceu sobre a igreja em Pentecostes, é esse, o único que está sobre nós. E aí te faz entender que essa é a loucura do Evangelho, uma delas. Gente como eu e você fazendo a obra dele. Meu irmão, você já tentou fazer a obra de Deus sem Deus? É impossível, só Deus faz a obra de Deus. A obra é de Deus. É impossível fazer a obra de Deus sem Deus. Mas se Deus libera do Espírito Santo dele sobre nós, o Espírito do Senhor, a obra dele acontece através de gente que não é Deus. Porque o Espírito Santo de Deus sobre mim não faz com que eu seja Deus, mas me faz filho de Deus. Adotado por ele, escolhido por ele. Sabe, às vezes quem foi adotado tem em algum momento da vida aquela baixa autoestima, eu fui adotado. Meu irmão, pensa, pai e mãe, quando engravida, você não sabe o que vai sair. É uma loteria. Uma vez o avô de um amigo meu, a mulher dele estava grávida, ele perguntou para o avô, e aí, o senhor prefere que seja homem ou mulher? Aí ele falou, meu filho, se terminar do jeito que começou, já está bom. Era a visão dele. Você não sabe se vai ser criminoso, se não vai ser. Você não sabe como é que vai ser. É uma loteria. Agora, adotado foi escolhido. Adotado foi escolhido. Cara, eu olhei para você e eu te escolhi no meio de um monte. Eu te escolhi no meio de um monte. Nós fomos adotados por Ele. Ele olhou para a gente e falou, eu vou usar esse baixinho feio aí, todo tatuado. Ai, meu menininho lindo. Ele me chamou de lindo, meu irmão. O Espírito do Senhor. Aí você pensa, Jesus dizendo, aquele que em verdade vos digo. Quando ele fala assim, ele está frisando, amém? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará estas mesmas obras que eu faço. Isso já me escandaliza. Como assim, Jesus? Como é que eu vou fazer as mesmas obras do Senhor? Agora você entende, João Batista, entendeu? Como que eu vou fazer as mesmas obras do Senhor? Aí Jesus não para por aí não, ele fala, e as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Meu irmão, pensa como é que isso é possível. Cara, olha o que Jesus disse, é muito lindo. São as mesmas obras, só que maiores. Então, como é que a mesma obra é maior? Para pensar, como é que a mesma obra fica maior? É bem simples, através de quem ela foi feita. Porque Jesus é Deus, amém? Jesus caminhando sobre as águas, Ele é Deus, amém? Ele caminha sobre o que Ele quiser. Jesus caminhando sobre as águas.
É um milagre grande, sim ou não? Mas ao mesmo tempo não é, porque ele é Deus. Agora lá vem Pedro andando sobre as águas, igualzinho. É a mesma obra, mas meu irmão, é muito maior. Porque Pedro não é Deus. Amém? Pedro é tosco. Você percebe que a mesma obra fica muito maior porque foi feita através de você? E quando o Espírito de Deus vem sobre nós, meu irmão, a gente precisa ter humildade para saber, não sou eu. É impossível ser eu. É impossível ser eu. Eu me lembro, irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes eu ministrei em universidades para universitários. Eu não tenho nem o 2º grau completo. E eu falava, só pode ser Deus, cara. Como que eu, que tentei fazer supletivo e não terminei, estou palestrando numa universidade? Eu vi uma vez um pastor, já estou terminando, gente. Você entende que o Espírito Santo tem muito assunto? Amém? Eu vi um pastor americano chamado Chris Volaton. E ele contou numa pregação lá em Brasília, algo muito fantástico. Ele foi convidado por uma universidade nos Estados Unidos, porque eles queriam dar um doutorado para ele. Ele falou, uau, vou receber um doutorado. Ele, sim, nós amamos os seus livros. E é só o senhor apresentar uma tese do seu próprio livro, que a gente dá o doutorado para você. E ele ficou imaginando aquele nome, PhD, sabe, tipo assim, doutor. Ele ficou imaginando, meu Deus, minha mãe vai ficar tão orgulhosa de mim, porque ele não tinha nem terminado a high school. Ele ia ter um doutorado. Sabe, tipo assim, meu Deus, olha só como Deus é, né? Eu não tenho nem o 2º grau, eu vou receber um doutorado. Ele disse que um dia, eles estavam conversando como é que isso seria, estavam tudo felizes. Ele disse que um dia ele estava no banheiro, começou a orar e de repente a presença de Deus veio. E Deus começou a conversar com ele. E ele é bem humorado e ele disse assim, que Deus chegou para ele e falou, então, Cris, eu fiquei sabendo uma história de um doutorado. Aí ele, é? E o Senhor falou para ele, eu não me lembro da gente ter conversado a respeito disso. Aí ele, hã? Aí Deus falou, eu não quero que você receba. Aí ele tipo, mas como assim, Senhor? Ele falou, a minha glória é que um cara sem 2º grau, no caso, sem high school, tenha escrito livros tão maravilhosos como esse. Então todo mundo pode saber que fui eu. Agora, se você for um doutor, a glória é sua. E ele abriu mão do seu doutorado. Sabe, é aquele Paulo de quem a gente falou, dizendo, eu podia me vangloriar na riqueza das revelações que eu já tive. Mas Deus me deu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás a fim de me esbofetear. Por 3 vezes eu já orei ao Senhor para que retirasse de mim, e Deus simplesmente me falou, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí mudou a cabeça de Saulo. Ele falou, então por isso, agora eu me alegro nas perseguições, nas injúrias, nas calúnias, porque eu entendi que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O poder de Deus vai vir sobre os fracos, meu irmão. A glória sempre será dele. Nós precisamos estar prontos para dar glória para Deus. E que a nossa vida seja um eterno, alguém virá e dizer glória a Deus pela sua vida. E que isso não seja um jargão, que seja a coisa mais sensata a se dizer glória a Deus pela sua vida. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. E eu meditando sobre isso, a conclusão às vezes é tão simples, porque o soberbo resiste a Deus. Por que Deus resiste ao soberbo? Porque o soberbo, em primeiro lugar, resiste a Deus. O soberbo acha que sabe. O soberbo acha que está bom. Às vezes a pessoa mais difícil para se evangelizar é aquele cara que é quase crente. Sabe quem não tem aqueles amigos? O cara só falta aceitar Jesus porque ele é tão bom. Esse é o cara mais difícil para se evangelizar, porque ele é bom. Ele acha que é bom. Ele não faz mal para ninguém. Ele é bom. E Deus deixa você, ok, você quer lutar comigo? Então vamos lutar. E eu acho lindo isso a respeito do Senhor. Você quer lutar, você quer brincar de ser bom diante de mim? Então vamos brincar, vai. Eu tenho a eternidade inteira, não tenho pressa. Quando você cansar,
Aí você se enquadra no meu convite, e o convite é para cansado. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu alivio vocês. Ou seja, ok, Deus cansa você então. Você vai tentar de todas as formas. Pronto. Irmão, a velocidade com a qual Deus opera na vida de alguém é totalmente relacionada à velocidade com que essa pessoa se entrega. E nessa hora os quebrados estão em vantagem, porque eles sabem que são. Então a gente ressignifica momentos da nossa vida entendendo, Senhor, glória a Deus por aquilo que o Senhor me permitiu passar. Não foi a sua vontade, mas o Senhor permitiu eu passar. Porque o fundo do poço me revelou que eu tenho um Salvador. E que se eu clamar por Ele, Ele vem. Se eu gritar por Ele, Ele me acode. O Senhor me levou ao limite. E no meu limite, o Senhor apareceu. Irmãos, eu não escolhi estar aqui. Eu não escolhi essa vida que eu tenho. Mas a vida que eu escolhi viver estava me matando. E quando eu estava para perder a vida que eu tinha, Ele veio e me salvou. Então eu entendi que essa vida agora é dEle. Simples assim, essa vida agora é dEle. E eu olho todos os dias no espelho e eu falo, a conta não bate. Como é que Deus cuida de mim desse jeito? Como é que Deus cuida de mim e da minha mulher desse jeito? Minha esposa está pregando hoje lá em Cuiabá. A gente vai se encontrar amanhã. E a gente viaja já na quarta-feira de novo. Essa é a minha casa. Eu e ela, a gente está o tempo todo viajando para um lado e para o outro para espalhar uma boa notícia que um dia nos alcançou. E sabe o que? O reino de Deus é assim, meu irmão. No mundo, você quer mais, então você acumula. No reino de Deus, você quer mais, compartilha. Quanto mais você compartilhar, mais aumenta em você. A multiplicação de pães e peixes é bem profética quanto a isso. Você tem pouco, mas compartilha para você ver. Vai alimentar todo mundo e ainda sobra um monte. É essa água que um dia você bebe um gole, mata a tua sede e vira uma fonte dentro de você para jorrar para a vida eterna. Ela não esgota. Um Deus abundante como o nosso não pode pousar sobre miseráveis. Se coloca de pé, por favor, a gente vai orar. Por favor, curva a tua cabeça e feche os teus olhos. Eu oro para que Deus simplesmente vire uma chave dentro de nós nessa noite. E seja como foi profetizado nesse congresso, aconteça uma ignição no nosso caminhar. A consciência da minha total dependência dEle. Eu devo preservar. Não sei falar sem o Senhor. Não sei amar sem o Senhor. Aquele que me tirou de um charco de lodo, de um poço de perdição, pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele mudou a minha situação e me colocou no lugar onde eu não chegaria só, onde eu não mereço estar, mas foi a vontade dEle. Por isso Ele põe um cântico novo nos meus lábios, um hino de louvor ao meu Deus, porque nem cantar para Ele eu sei, eu preciso receber esse cântico dEle, Ele tem que pôr nos meus lábios. Para que muitos possam ver isso, temer a Deus e confiar no Senhor. Enquanto eu o adoro do lugar onde eu estou na minha vida, eu oro para que o mundo possa ver um coração que queima diante daquele que é digno da minha vida, que é digno de tudo que eu sou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi a mensagem de João Batista e a primeira mensagem de Jesus. Você precisa reconhecer seus erros. Reconhecer que você não é tão bom assim.
mas ainda assim, os olhos do Senhor olham para você e veem algo bom, porque Ele enxerga o propósito para o qual Ele te criou, e o plano dele para a tua vida é bom. É por isso que Saulo, no meio dos seus assassinatos, das suas iras e fúrias, Deus olhou para ele e disse: você é um vaso escolhido, você vai elevar o meu nome perante os gentios e seus reis. Sabe o que? Eu não estou olhando para você agora, eu estou olhando para você lá na frente. Eu estou olhando para a grande obra que eu tenho na tua vida, e é por isso que Deus chama a existência esse tesouro que talvez ninguém enxergue, só Ele. Mas é preciso humildade para reconhecer que eu preciso dEle. Aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, a Ti, Senhor, nós apontamos no nosso coração. E eu oro para que o Teu Espírito nessa casa aqui agora encontre os corações que precisam do Senhor nessa noite. Eu oro para que o Senhor possa derreter corações congelados, o Senhor possa amolecer corações de pedra, e o Senhor possa curar corações quebrados aqui nessa noite. O Senhor não pisa a cana quebrada, o Senhor não rejeita o humilde. Portanto, eu oro para que o Teu Espírito Santo toque nesses corações agora e mostre a eles o Teu amor infinito, que os deseja e que planejou tudo isso para tê-los de volta.